Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Capítulo 1. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas. Caro Mr. Bennet, disse-lhe um dia a sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park foi alugado afinal? Mr. Bennet respondeu que não sabia. Pois foi, assegurou ela. Mrs. Long acabou de sair daqui e me contou tudo. Mr. Bennet não respondeu. Afinal, não deseja saber quem é o locatário? Gritou a mulher impacientemente. Você é quem está querendo me dizer, e eu não faço nenhuma objeção a isto. Este convite foi suficiente. Pois, meu caro, você deve saber que Mrs. Long disse que Netherfield foi alugado por um rapaz de grande fortuna, oriundo da Inglaterra, e que, além disso, ele chegou segunda-feira numa elegante caleça a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que entrou imediatamente em negócio com Mr. Morris. Mrs. Long falou também que ele entrará na posse do prédio antes do dia de São Miguel. Alguns dos seus criados devem chegar já na próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Solteiro e muito rico. 4 ou 5 mil libras por ano. Que boa coisa para as nossas meninas, hein? Como assim? De que modo pode isso afetá-las? Meu caro Mr. Bennet, replicou a esposa, como você às vezes é enfadonho. Deve saber que ando pensando em casar uma delas. Será este o projeto do homem ao se instalar aqui? Projeto? Tolice. Como é que você pode dizer uma coisa destas? É até muito provável que ele se apaixone por uma delas. Portanto, assim que chegue, você deve ir visitá-lo. Não vejo motivo para isto. Você pode ir com as meninas, ou pode até mandá-las sozinhas, o que talvez ainda seja melhor, pois como você é tão bela quanto qualquer uma delas, Mr. Bingley pode preferi-la. Você está me lisonjeando. De certo já tive o meu quinhão de beleza, mas não ambiciono ser nada de extraordinário agora. Quando uma mulher tem 5 filhas crescidas, deve deixar de pensar em vaidades. Em casos como esses, em geral, uma mulher não tem muito que pensar em beleza. Mas, meu caro, você deve realmente ir ver Mr. Bingley quando ele chegar. Não quero assumir esse compromisso. Mas lembre-se das suas filhas. Pense que partido seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir. É exclusivamente por motivo idêntico, pois você sabe que, em geral, eles não visitam recém-chegados. Deve ir, pois a nós, mulheres, será impossível fazê-lo, se antes você não o fizer. Creio que isto é excesso de escrúpulos da sua parte. Tenho certeza de que Mr. Bingley terá muito prazer em vê-la. Além disso, eu lhe enviarei algumas linhas por seu intermédio, assegurando-lhe que darei o meu consentimento para que ele se case com qualquer das meninas que escolher, embora devesse acrescentar um elogio para a minha pequena Lizzie. Desejo que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem metade da beleza de Jane. E nem sequer metade do bom humor de Lydia. Mas você não cessa de manifestar a sua preferência por ela. Nenhuma delas tem muito o que se lhes recomende, respondeu Mr. Bennet. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie é realmente um pouco mais viva do que as irmãs. Como é que pode falar mal assim dos próprios filhos? Mr. Bennet, você se compraz em aborrecer-me, não tem nenhuma pena dos meus pobres nervos. Está enganada, minha cara. Tenho muito respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. Venho escutando você falar a respeito deles com grande consideração, pelo menos durante esses últimos 20 anos. Ah, você não sabe o que eu sofro. Espero que você se restabeleça e viva bastante tempo para ver muitos rapazes com 4 mil libras anuais de rendimentos se instalarem na vizinhança. Pouco nos adiantará que venham 20 deles se você se recusar a visitá-los. Pode ficar certa, minha querida.
De que quando chegarem os 20, eu os visitarei a todos. Mr. Bennet era um misto tão curioso de vivacidade, humor sarcástico, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos juntos tinha sido insuficiente para que a sua esposa lhe conhecesse o caráter. O espírito de sua mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora dotada de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. A única preocupação da sua vida era casar as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidades. Capítulo 2. Mr. Bennet foi uma das primeiras pessoas que visitaram Mr. Bingley. Sempre fora esta a sua intenção, embora continuasse a assegurar até o fim à sua esposa que não iria de forma alguma. Nada lhe disse até a noite do dia em que fez a visita. Só aí ele o revelou, da seguinte maneira. Vendo a sua segunda filha ocupada em reformar um chapéu, dirigiu-lhe de súbito estas palavras. Espero que Mr. Bingley goste do chapéu, Lizzie. Não temos nenhum modo de saber as preferências de Mr. Bingley, já que não podemos visitá-lo, interveio a mãe, ressentida. Mas você se esquece, mamãe, disse Elizabeth, de que nós o encontraremos em reuniões e que Mrs. Long prometeu nos apresentar a ele. Não creio que Mrs. Long faça tal coisa. Ela tem 2 sobrinhas e é uma mulher egoísta e hipócrita. A minha opinião sobre ela não é boa. Nem a minha tampouco, disse Mr. Bennet. Alegra-me saber que você não depende dos serviços dela. Mrs. Bennet não se dignou responder. Incapaz de dominar-se por mais tempo, entretanto, pôs-se a ralhar com uma das filhas. Não tussa desse modo, pelo amor de Deus, Kitty. Tenha um pouco de piedade dos meus nervos. Você os está dilacerando. Kitty não sabe tossir discretamente, disse o pai. Não tem noção do momento oportuno. Não tuço para distrair-me, respondeu Kitty irritada. Quando será o nosso próximo baile, Lizzie? De amanhã a 15 dias. É verdade, gritou a mãe. E Mrs. Long só voltará na véspera desse dia. Logo, ser-lhe-á impossível fazer a apresentação do estranho, pois ela tampouco o terá conhecido. Portanto, minha cara, você poderá adiantar-se à sua amiga e apresentar Mr. Bingley a ela. Impossível, Mr. Bennet. Impossível. Se eu não tenho relações com ele, como pode ser tão provocador? Respeito a sua discrição. 15 dias de conhecimento decerto não é suficiente. Não se pode conhecer realmente um homem em tão curto espaço de tempo. Mas, se não arriscarmos, outra pessoa o fará. E afinal de contas, Mrs. Long e as sobrinhas devem ter também a sua oportunidade. E, como lhe será fácil pensar que é um ato de caridade da sua parte recusar tal incumbência, eu assumirei a responsabilidade. As meninas olharam fixamente para o pai. Mrs. Bennet disse apenas: Tolice. Qual é o significado dessa exclamação enfática? Perguntou o pai. Considera tolice as formas de apresentação e a importância que lhes emprestamos? Neste ponto não posso concordar com você. Que é que acha, Mary? Sei que é uma moça de juízo, lê grandes livros e faz resumos de tudo o que lê. Mary quis fazer uma observação sensata, mas não pôde. Enquanto Mary ajusta as suas ideias, continuou Mr. Bennet, voltemos a Mr. Bingley. Estou enjoada de Mr. Bingley, exclamou Mrs. Bennet. Causa-me pena saber isto. Por que não me disse antes? Teria evitado que eu me desse ao trabalho de visitá-lo. Foi pouca sorte. Mas como tudo está feito, não podemos agora evitar relações. O ar estupefato das senhoras era exatamente o que ele desejava causar. O de Mrs. Bennet talvez sobrepujasse os outros. Entretanto, ao desvanecer-se o primeiro tumulto de alegria, ela começou declarando que era aquilo mesmo o que esperava. Que bondade da sua parte, caro Mr. Bennet. Tinha certeza de que acabaria por convencê-lo, pois estava certa do seu amor pelas suas filhas. Sabia, portanto, que não iria desprezar assim uma tão grande oportunidade. Nem sabe a alegria que sinto. E com que espírito você nos enganou até o último momento? Agora, Kitty, pode tossir à vontade, disse Mr. Bennet,
ao deixar o quarto, enfastiado pelas demonstrações exageradas da esposa. Que excelente pai vocês têm, meninas, continuou ela, logo que a porta se fechou. Não sei como poderão jamais compensar tamanha bondade. Nem eu tampouco, aliás. Posso assegurar-lhes que na nossa idade não é tão agradável assim travar novas relações todos os dias. Entretanto, por vocês, faríamos todos os sacrifícios. Lídia, meu bem, embora seja você a mais moça, ouso profetizar que Mr. Bingley dançará com você no próximo baile. Oh! Exclamou Lídia orgulhosa. Não tenho medo. Embora seja a mais moça, sou também a mais alta. Passaram o resto da noite conjeturando sobre qual seria o dia provável em que o estranho viria retribuir a visita de Mr. Bennet e procurando determinar aquele em que o convidariam para jantar. Capítulo 3. Entretanto, todas as perguntas que Mrs. Bennet, com auxílio das suas 5 filhas, fez sobre o assunto foram insuficientes para extrair do marido uma descrição satisfatória de Mr. Bingley. Atacaram-no de vários modos, com perguntas diretas, engenhosas suposições e hipóteses distantes. Ele desafiou a habilidade de todas elas. Afinal, foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão da sua vizinha Lady Lucas. O relatório desta última foi altamente favorável. Sir William tinha ficado encantado com ele. Era jovem, elegantíssimo, extremamente agradável. E para coroar tudo, tencionava ir ao próximo baile em companhia de grande número de conhecidos. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar. E vivas esperanças de conquistar o coração de Mr. Bingley foram bafejadas. Se eu pudesse ver uma das minhas filhas instalada em Netherfield, alegre e feliz, disse Mrs. Bennet ao marido, e todas as demais igualmente bem casadas, nada mais teria a desejar. Daí a poucos dias Mr. Bingley veio retribuir a visita de Mr. Bennet. Conversaram na biblioteca durante 10 minutos. Mr. Bingley tinha alimentado a esperança de ver uma das moças, sobre cuja beleza tanto ouvira falar. Mas viu apenas o pai. As senhoras tiveram mais sorte. Olhando por detrás de uma janela do sobrado, conseguiram saber que ele usava casaco azul e montava um cavalo preto. Pouco depois, um convite para jantar foi-lhe enviado. Mrs. Bennet já tinha planejado os pratos à altura da fama da sua cozinha, quando chegou uma resposta adiando tudo. Mr. Bingley se via obrigado a partir para a cidade no dia seguinte e, portanto, não podia aceitar a honra daquele convite, etc. Mrs. Bennet ficou desolada. Não sabia que negócio poderia tê-lo atraído à cidade, tão pouco tempo depois da sua chegada ao Hertfordshire. Começou a temer que Mr. Bingley estivesse sempre em trânsito de um lugar para outro, e que nunca se demorasse em Netherfield, como devia. Lady Lucas acalmou um pouco os seus receios, sugerindo a ideia de que Mr. Bingley tivesse partido para Londres apenas para buscar conhecidos que o acompanhassem ao baile. As meninas lamentaram a vinda de tão grande número de senhoras. Mas, na véspera do baile, consolaram-se ao saber que, em vez de 12, Mr. Bingley tinha trazido apenas 6 senhoras de Londres, 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão, consistia apenas em 5 pessoas: Mr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. Mr. Bingley era simpático e fino de maneiras. A sua aparência era agradável, os gestos sem afetação. Quanto às irmãs, era visível que se tratava de pessoas distintas. Vestiam-se segundo a última moda. O cunhado, Mr. Hurst, era o que se pode chamar de um gentleman, sem outras características. Mas o amigo Mr. Darcy atraiu desde logo a atenção da sala pela sua estatura, elegância, traços regulares e atitude nobre, e também pela notícia que circulou 5 minutos depois da sua entrada de que possuía um rendimento de 10.000 libras por ano. Os cavalheiros declararam que ele era uma bela figura de homem. As senhoras foram de opinião que era muito mais elegante do que Mr. Bingley. Todos o olharam com grande admiração durante metade do baile,
até que finalmente a sua atitude provocou um certo desapontamento que alterou a sua maré de popularidade, pois descobriram que era orgulhoso, permanecia afastado do seu grupo e parecia impossível de contentar. E nem mesmo toda a sua grande propriedade, no Derbyshire, pôde salvá-lo da opinião que começava a se formar a seu respeito, de que ele tinha modos antipáticos e desagradáveis, e de que era indigno de ser comparado ao amigo. E Mr. Bingley em pouco tempo travou relações com as principais pessoas da sala. Era animado e franco, dançava todas as vezes e mostrou-se aborrecido por ter o baile terminado tão cedo. Chegou mesmo a falar em dar outro em Netherfield. Qualidades tão amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e o amigo. Mr. Darcy dançou apenas uma vez com Mrs. Hurst e outra com Miss Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu próprio grupo. Seu caráter estava fixado. Era o homem mais orgulhoso, mais desagradável do mundo. E todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra ele, a mais violenta era Mrs. Bennet, a cuja antipatia pela sua conduta se somava ao despeito de ver uma das suas filhas desprezada por ele. Devido à falta de pares, Elizabeth Bennet fora obrigada a ficar sentada durante 2 danças, e parte desse tempo, ela o passou suficientemente próxima a Mr. Darcy para ouvir uma conversa entre ele e Mr. Bingley. Este último, que acabara de dançar, vinha animar o amigo a imitá-lo. "Venha, Darcy", disse ele. "Você precisa dançar. Incomoda-me vê-lo aí sozinho de um modo tão estúpido. Seria muito melhor que você dançasse. Por coisa alguma deste mundo. Bem sabe como eu detesto dançar, a não ser conhecendo intimamente o meu par. Numa festa como esta seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas e não existe outra mulher na sala com quem eu dançaria sem sacrifício." "Jamais eu seria tão exigente", exclamou Bingley. "Palavra de honra. Eu nunca encontrei tantas moças interessantes na minha vida. E você está vendo que algumas são excepcionalmente belas." "Você está dançando com a única moça realmente bonita que existe nesta sala", disse Mr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. "Oh, ela é a mais bela moça que já vi na minha vida. Mas bem atrás de você está uma das suas irmãs, que é muito bonita e agradável. Deixe-me pedir ao meu par que o apresente a ela." "Qual?" perguntou ele, voltando-se e detendo um momento a vista em Elizabeth, até que, encontrando-lhe os olhos, desviou os seus e disse friamente: "É tolerável, mas não tem beleza suficiente para tentar-me. Não estou disposto agora a dar atenção a moças que são desprezadas pelos outros homens. É melhor você voltar ao seu par e se deliciar com os sorrisos dela, pois está perdendo tempo comigo." Mr. Bingley seguiu o conselho. Mr. Darcy se afastou, e os sentimentos de Elizabeth para com ele não permaneceram muito cordiais. No entanto, ela contou a história com muita graça às suas amigas, pois era de espírito alegre e brincalhão, e se deleitava com tudo o que era ridículo. De um modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. Mrs. Bennet vira a filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. Mr. Bingley tinha dançado 2 vezes com ela, e as irmãs dele a tinham tratado com muita amabilidade. Jane ficou tão contente quanto a mãe, embora manifestasse os seus sentimentos de maneira mais discreta. Elizabeth se alegrou com o prazer de Jane. Mary ouvira o seu nome mencionado por Miss Bingley como sendo o da moça mais dotada da reunião. Catherine e Lydia tinham tido a sorte de nunca ficar sem par, a única coisa que elas consideravam importante num baile. Todas voltaram, pois, de bom humor para Longbourn, aldeia onde residiam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram Mr. Bennet ainda acordado. Com um livro na mão, ele perdia a noção do tempo. Naquele momento, manifestou grande curiosidade em saber a causa de tanta alegria. Antes de sua mulher sair para o baile, julgara que as suas esperanças seriam destruídas, mas verificou logo que a história era muito diferente. "Meu caro Mr. Bennet", disse ela entrando na sala,
Tivemos uma noite deliciosa, um baile excelente. Pena que você não estivesse lá. Jane foi tão admirada. Nada podia ter acontecido melhor. Todos disseram que ela estava muito bonita. Mr. Bingley achou-a linda e dançou 2 vezes com ela. Imagine, meu caro. Dançou com ela 2 vezes. Foi a única moça na sala com quem ele repetiu uma dança. Primeiro dançou com Miss Lucas. Fiquei desapontada, mas ele não pareceu muito entusiasmado com ela. Aliás, ninguém pode mesmo. Mr. Bingley parecia muito impressionado com Jane, ao vê-la dançar com outro rapaz. Foi aí que perguntou quem era ela. Pediu para ser apresentado e solicitou as 2 próximas danças. Depois dançou com Miss King as 2 terceiras, com Maria Lucas as 2 quartas, as 2 quintas com Jane novamente, as 2 sextas afinal com Lizzie e a Boulanger. Se ele tivesse tido qualquer espécie de compaixão por mim, exclamou o marido impaciente, não teria dançado nem sequer a metade. Pelo amor de Deus, não continue a lista dos pares de Mr. Bingley. Antes ele tivesse torcido o pé na primeira dança. Oh, meu caro, continuou Mrs. Bennet. Fiquei encantada com ele. É um lindo rapaz e as suas irmãs são encantadoras. Nunca na minha vida vi nada tão elegante quanto os vestidos que elas usavam. A renda do vestido de Mrs. Hurst. Aí, ela foi novamente interrompida. Mr. Bennet protestou contra qualquer descrição de toaletes. Mrs. Bennet foi então obrigada a procurar outro aspecto do assunto e relatou com muita acrimônia e algum exagero as chocantes macriações de Mr. Darcy. Mas eu lhe asseguro, acrescentou ela, que Lizzie não perde muito por não corresponder às preferências deste homem, pois ele é desagradável, horrível, pouco adianta cativá-lo. Tão orgulhoso e tão convencido que é impossível aturá-lo. Andava de um lado para outro, pensando na sua própria importância. Não é suficientemente simpático para que se tenha prazer em dançar com ele. Queria que você estivesse lá e lhe desse uma das suas respostas. Detesto aquele homem. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que anteriormente fora mais discreta nos elogios a Mr. Bingley, confessou à irmã quanto o admirava. Ele é exatamente o que um rapaz deve ser, acrescentou. Ajuizado, alegre, animado. Nunca vi maneiras tão distintas, tanta espontaneidade e tão boa educação. Também é bonito, replicou Elizabeth. Qualidade que um rapaz deve possuir, se possível. Assim a sua personalidade se torna completa. Fiquei muito lisonjeada por ele me ter tirado para dançar uma segunda vez. Não esperava tal galanteio. Não, pois eu o esperava por você. Mas esta é uma das grandes diferenças entre nós. Os galanteios sempre a surpreendem. A mim, nunca. Nada mais natural do que ele solicitá-la para outra dança. Não podia deixar de reconhecer que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra moça na sala. Não lhe fique grata por isso. Na verdade, ele é muito agradável, e eu lhe dou licença de gostar dele. Você já gostou de muitas pessoas mais estúpidas. Minha cara Lizzie, você bem sabe que tem uma inclinação para gostar das pessoas em geral. Nunca encontra defeito em ninguém. A seus olhos todos são bons e agradáveis. Nunca ouvi falar mal de quem quer que seja em toda a minha vida. Não desejaria censurar ninguém irrefletidamente, mas sempre digo o que penso. Eu sei, e é isso o que me espanta. Sensata como você é, deixar-se enganar tão simploriamente pela loucura e pelo absurdo dos outros. A candura afetada é bastante comum. Encontra-se por toda a parte, mas ser cândida sem ostentação ou artifício, ver o lado bom do caráter de todo o mundo, torná-lo ainda melhor, ignorar o lado mau, são coisas que lhe pertencem exclusivamente. As maneiras delas não são tão agradáveis quanto as de Mr. Bingley. E você gostou também das irmãs daquele homem, não é? De certo que não, a princípio. Mas são moças muito agradáveis quando se conversa com elas. Miss Bingley vai morar com o irmão e dirigir a casa. Se não me engano, encontraremos nela uma excelente vizinha. Elizabeth nada respondeu, mas não ficou convencida.
O comportamento daquelas moças durante o baile não fora calculado para agradar a todo o mundo. Dotada de maior rapidez de observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio, e possuindo, além disso, uma faculdade de julgamento que nenhuma complacência consigo mesma obscurecia, Elizabeth se sentia pouco disposta a aceitar aquelas pessoas. Eram, de fato, moças distintas. Não lhes faltava bom humor quando estavam contentes, nem o poder de agradar quando o desejavam. Porém, eram orgulhosas e convencidas. Além disso, eram bastante bonitas, e tinham sido educadas num dos principais colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras, costumavam gastar mais do que deviam e associar-se com pessoas de classe. Tinham, portanto, as aptidões necessárias para pensar bem de si mesmas e mediocremente dos outros. Provinham de uma família respeitável do norte da Inglaterra, coisa que guardavam mais profundamente impressa em sua memória do que o fato de sua fortuna, bem como a do irmão, ter sido adquirida no comércio. Mr. Bingley herdara do pai uma fortuna calculada em 100.000 libras. Este tencionara comprar uma propriedade, mas morrera antes de realizar o projeto. Mr. Bingley alimentava a mesma ideia e às vezes escolhia o seu condado. Mas como dispunha agora de uma boa propriedade e da liberdade de uma casa senhorial, muitos daqueles que lhe conheciam o gênio acomodatício desconfiavam de que acabasse o resto dos seus dias em Netherfield, incumbindo da compra à próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele possuísse um domínio particular. No entanto, embora Mr. Bingley estivesse agora estabelecido apenas como locatário, Miss Bingley de modo algum se recusava a presidir a sua mesa. E Mrs. Hurst, que se tinha casado mais pela importância social do que pela fortuna do marido, não se encontrava menos disposta a considerar a casa do irmão como a sua própria, desde que a mesma lhe conviesse. Fazia apenas 2 anos que Mr. Bingley havia atingido a maioridade, quando, devido a uma recomendação ocasional, se sentira tentado a visitar Netherfield House. E de fato a visitou durante meia hora, ficando satisfeito com a situação e os quartos principais. Ouviu os elogios da proprietária e alugou-a imediatamente. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito firme, apesar de os seus caracteres serem opostos. Bingley era caro a Darcy pela doçura, franqueza e maleabilidade do seu gênio. Embora essas qualidades contrastassem de modo absoluto com as suas, e Darcy não parecesse nada descontente com as que lhe tinham cabido por sorte. Bingley confiava cegamente na força dos sentimentos de Darcy e tinha a mais alta opinião acerca de suas ideias. Em inteligência, Darcy era superior. Bingley não era de modo nenhum deficiente em força mental, mas Darcy era mais vivo. Era ao mesmo tempo altivo, reservado, desdenhoso, e suas maneiras, apesar de bem educado, eram pouco convidativas. A esse respeito, o amigo levava grande vantagem. Bingley tinha a certeza de agradar onde quer que aparecesse. Darcy estava sempre ofendendo os outros. A maneira pela qual se referiram ao baile de Meryton era bastante característica. Bingley dizia que nunca encontrara gente mais agradável, nem moças mais bonitas em toda a sua vida. Todos tinham sido amáveis e atenciosos com ele. Não tinha havido formalidade nem friezas, e ele se sentira logo à vontade com todos na sala. Quanto a Miss Bennet, não podia conceber que um anjo fosse mais belo. Darcy, ao contrário, afirmava que havia assistido a uma reunião em que não havia beleza nem elegância. Não sentira o menor interesse por nenhuma pessoa, e tampouco recebera a atenção de alguém. Reconhecia que Miss Bennet era bonita, embora sorrisse demais. Mrs. Hurst e a irmã concordaram com isto, mas ainda assim admiravam Miss Bennet, e declararam que ela era uma moça encantadora, e que não se oporiam a entrar em relações mais estreitas com ela. Ficou estabelecido, portanto, que Miss Bennet era uma moça encantadora, e Bingley se sentiu autorizado, com esses elogios, a pensar nela da forma que desejasse. Capítulo 5. A pouca distância de Longbourn, vivia uma família com que os Bennet mantinham relações particularmente íntimas. Sir William Lucas fora outrora comerciante em Meryton,
onde acumulara uma fortuna regular e onde também fora agraciado pelo rei com um título de cavaleiro, enquanto exercia as funções de prefeito. A honra fora talvez demasiadamente apreciada. Inspirara-lhe uma repulsa pelo seu negócio e pela pequena cidade comercial em que habitava. Abandonando as duas coisas, mudou-se com a família para uma casa situada a mais ou menos 1 milha de Meryton, lugar que depois ficou sendo chamado de Lucas Lodge, onde podia pensar com prazer na sua própria importância e, livre dos negócios, dedicar-se inteiramente à sociedade. Embora orgulhoso da sua posição, esta não o tornou desdenhoso. Ao contrário, Sir William era todo atenção para com os outros. Por natureza inofensivo, amável e prestativo, a sua apresentação em St. James o tornara polido e cortês. Lady Lucas era uma mulher de bons sentimentos, cuja inteligência não era demasiadamente brilhante para impedir que fosse uma vizinha preciosa para Mrs. Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha, uma moça ajuizada e inteligente, de 27 anos aproximadamente, era a amiga mais íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário que Mrs. Lucas e Mrs. Bennet se encontrassem para discutir um baile a que tivessem assistido. E na manhã seguinte, Mrs. Lucas e a filha se dirigiram para Longbourn, a fim de trocar impressões. "Você começou bem a noite, Charlotte", disse Mrs. Bennet para Miss Lucas. "Foi a primeira que Mr. Bingley escolheu para dançar." "Sim, mas ele pareceu gostar mais do segundo par." "Oh, você se refere a Jane, suponho eu, porque Mr. Bingley dançou com ela 2 vezes?" "Isto de certo leva a crer que ele a achou interessante. Aliás, estou certa de que este foi o caso. Ouvi falar a respeito disso, mas não me lembro exatamente do que foi. Qualquer coisa sobre Mr. Robinson." "Talvez a senhora se refira ao que eu ouvi numa conversa entre ele e Mr. Robinson." "Já não lhe contei isto?" Mr. Robinson perguntou o que ele achava do baile de Meryton, se não achava que havia grande número de mulheres bonitas na sala. E perguntou também qual era a que ele achava mais bonita. Mr. Bingley respondeu imediatamente: "Oh, a mais velha das senhoritas Bennet, sem dúvida. Não deve haver 2 opiniões a este respeito." Palavra de honra. Bem, a resposta foi de fato muito pronta. Parece até que... No entanto, tudo pode dar em nada, você sabe. "Você é que não ouviu conversas tão agradáveis, Elisa", disse Charlotte. "As palavras de Mr. Darcy não foram tão amáveis quanto as de seu amigo, não é? Pobre Elisa. Ser julgada apenas tolerável. Peço-lhe que não incite Liza a ficar ressentida com a grosseria de Mr. Darcy, pois é um homem tão desagradável que seria uma infelicidade ser cortejada por ele. Mrs. Long me disse ontem que ele ficou sentado ao seu lado durante meia hora sem abrir a boca uma só vez." "A senhora tem certeza? Não haverá aí um pequeno engano?" indagou Jane. "Estou certa de que vi Mr. Darcy falando com ela." "Sim, porque ela perguntou afinal se ele gostava de Netherfield, e ele não teve outro remédio senão responder. Mas, segundo Mrs. Long, ele pareceu ficar muito aborrecido por obrigarem-no a falar." "Miss Bingley me disse", falou Jane, "que ele é muito calado, a não ser com as pessoas mais íntimas. Com estas se mostra notavelmente agradável." "Não acredito numa só palavra. Se fosse assim tão agradável, teria conversado com Mrs. Long. Mas eu compreendo tudo. Todo mundo diz que ele é terrivelmente orgulhoso. E com certeza ouviu dizer que Mrs. Long não tem carruagem e que teve de ir ao baile num carro alugado." "Pouco me importa que ele não tenha conversado com Mrs. Long", disse Miss Lucas. "Mas eu queria que ele tivesse dançado com Elisa." "Se eu fosse você, Lizzie", disse a mãe, "na próxima vez me recusaria a dançar com ele. Creio que posso lhe prometer com segurança que nunca mais dançarei com ele." "O orgulho dele não me ofende tanto", disse Miss Lucas, "como o orgulho em geral, porque existe um motivo. Não é de admirar que um rapaz tão distinto, com família, fortuna, tudo a seu favor, tenha de si mesmo uma alta opinião. Se posso exprimir-me assim, ele tem o direito de ser orgulhoso." "Isto é bem verdade", replicou Elizabeth. "E eu perdoaria facilmente o seu orgulho se ele não tivesse mortificado o meu." "O orgulho", observou Mary, que se gabava da solidez das suas reflexões.
É um defeito muito comum, creio eu. Por tudo o que tenho lido, estou mesmo convencida de que é muito comum, que a natureza humana manifesta uma tendência muito acentuada para o orgulho, que são pouquíssimos os que não alimentam esse sentimento, fundados em alguma qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos, e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. E eu fosse tão rico quanto Mr. Darcy? Gritou um jovem Lucas que tinha vindo com as irmãs. Não me importaria de ser orgulhoso, teria uma matilha de perdigueiros e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Nesse caso, você beberia muito mais do que deveria, disse Mrs. Bennet. E se eu o visse ocupado desse modo, arrebatar-lhe-ia a garrafa imediatamente. O menino contestou que ela fizesse tal coisa. Ela continuou a declarar que o faria e a discussão só terminou com a visita.